Imagine um fósforo riscando o escuro e uma voz sussurrada soprando através da fumaça de um clube de jazz esquecido pelo tempo. Eles tentaram enterrar um ritmo, mas esqueceram que o que estava sob o solo não era ruído, era semente. Nova York, 1920. Um lugar onde o asfalto vibra e a noite consegue ser mais clara que o dia. Enquanto o mundo se reconstruía das cinzas, nas calçadas do Harlem, uma revolução silenciosa era escrita com partituras de jazz e gotas de sangue. Poetas que trabalhavam como porteiros e rainhas que serviam mesas decidiram que não iriam mais pedir licença para brilhar. O silêncio tinha acabado. O que você está prestes a ver é o momento exato em que a alma de um povo parou de aceitar as sombras e começou a ditar as regras do mundo moderno. Se você sente que histórias de poder e resistência precisam ser ouvidas, já deixa o seu like agora, porque este capítulo da humanidade finalmente será contado com a força que merece. Prepare-se, pois depois disso, você nunca mais ouvirá uma nota de música da mesma forma. Imagine, por um breve momento, que você está caminhando por uma rua onde o asfalto parece respirar. O ano é 1920 e você acaba de cruzar a fronteira invisível que separa o mundo, que o silencia do mundo, que o faz despertar. O ar é pesado, carregado com o cheiro de tabaco, perfume barato e o aroma de liberdade que só quem já foi acorrentado consegue reconhecer. Você ouve um som ao longe? Não é apenas música, é o som de correntes sendo transformadas em cordas de piano. É o som de vozes que foram proibidas de falar e que agora decidiram gritar, mas não com ódio, e sim com uma beleza tão cortante que o mundo, pela primeira vez, não teve outra escolha a não ser parar e ouvir. Se você gosta de histórias fortes como essa, de quem desafiou o destino para reescrever o futuro, já deixa o seu like agora, porque o que eu vou te contar hoje não é apenas um registro histórico em páginas amareladas. É o relato de uma revolução que ainda corre nas suas veias e que nunca deveria ter sido esquecida. Isso precisa ser contado. Para entender como o Harlem se tornou o epicentro de uma explosão de alma, você precisa primeiro caminhar pelo inferno que veio antes. Imagine o sul dos Estados Unidos, uma terra onde o sol era um carrasco e a liberdade era uma promessa feita apenas para ser quebrada. Campos de algodão que se estendiam até onde a vista alcançava, encharcados de um suor que nunca gerava frutos para quem o derramava. O medo era o oxigênio daquelas pessoas. Mas, entre os sussurros nas varandas e as canções de trabalho nos campos, começou a circular um boato, uma lenda urbana que parecia boa demais para ser verdade. Diziam que no norte, além de uma linha que separava a escravidão disfarçada da dignidade possível, havia uma cidade dentro de uma cidade, um lugar chamado Harlem. Milhares de famílias pegaram o que tinham, que quase sempre era nada, além de um instrumento musical ou um caderno de poesias escondido sob o casaco, e embarcaram em trens que cortavam a noite. Eles chamaram isso de a Grande Migração. Mas a verdade
é que não era uma mudança de endereço, era uma fuga em massa da invisibilidade. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo agora e que horas são aí? Eu quero saber em que canto do planeta essa história de resistência está ecoando neste exato momento. Quando esses migrantes chegaram a Manhattan, eles encontraram um bairro que se transformaria no útero de uma nova identidade humana. O Harlem dos anos 20 não era apenas um aglomerado de prédios de tijolos vermelhos. Era um caldeirão de mentes brilhantes que decidiram, por um pacto silencioso, que a imagem que o mundo tinha deles estava morta. Ali, o homem que carregava suas malas no hotel poderia ser o maior poeta da sua geração. A mulher que servia café no balcão de uma lanchonete poderia ter uma voz capaz de paralisar o tráfego de Nova York. Figuras como Langston Hughes e Zora Neale Hurston começaram a circular pelos cafés e apartamentos. E eles não estavam apenas escrevendo livros, eles estavam moldando o conceito do novo negro. Um ser humano que não pedia desculpas por existir, que não abaixava a cabeça para a segregação e que usava a arte como uma lâmina para abrir caminho na história. Mas não se engane, o brilho das luzes de neon e o glamour dos vestidos de seda escondiam uma guerra silenciosa e cruel. O Harlem era uma ilha de expressão cercada por um oceano de vigilância hostil. O maior paradoxo da história americana estava se desenrolando diante dos olhos de todos. A elite branca de Nova York cruzava a cidade em seus carros, luxuosos para beber o jazz e consumir a cultura negra no Cotton Club. Mas esses mesmos frequentadores se recusavam a sentar ao lado de um homem negro no metrô ou a permitir que o músico que acabara de lhes dar um êxtase sonoro entrasse pela porta da frente do estabelecimento. Os jornais da época chamavam o jazz de música do diabo, um veneno para a moralidade. Mas a verdade era que eles temiam o poder de unificação daquela nota azul. O sistema via o renascimento do Harlem não como um movimento artístico, mas como uma insurgência perigosa. Cada poema de Langston Hughes era um tiro disparado contra o silêncio secular que tentaram impor aos seus antepassados. Se essa história já está te prendendo e você sente que o que está sendo dito aqui toca em algo profundo sobre a nossa própria liberdade, se inscreve agora no canal, porque o que vem depois é o momento em que a pressão se torna insuportável e as máscaras começam a cair. A vida naquelas ruas era uma dança na corda bamba entre a glória e o abismo. O sucesso artístico trazia consigo escolhas impossíveis e dilemas que rasgavam a alma. Imagine ser um escritor como Claude McKay, vendo suas palavras serem mutiladas por editores que queriam torná-las mais palatáveis para o público branco, retirando o sangue e o suor para deixar apenas a rima. Imagine ser a imperatriz do blues, Bessie Smith, vendendo milhões de discos e sendo a voz mais famosa da América, mas sendo obrigada a dormir em vagões de carga
porque os hotéis não aceitavam a cor da sua pele. Eles estavam construindo a fundação da cultura moderna, mas a própria estrutura que eles erguiam tentava esmagá-los. Surgiu então um conflito interno dilacerante. Alguns líderes defendiam que deveriam se comportar com uma elegância impecável, imitando os padrões europeus para provar que eram dignos de respeito. Outros, mais viscerais, gritavam que a dignidade não se prova, se exerce. Eles queriam escrever sobre o barulho das ruas, sobre o cheiro do gin, sobre a dor crua que não cabe em um soneto perfeito. Você acha que eles deveriam ter confiado no sistema para serem aceitos aos poucos? Ou o que você faria no lugar deles? Arriscaria o pouco que tinha para gritar uma verdade que ninguém queria ouvir? Cada nota de saxofone que saía das janelas abertas durante as noites quentes de verão era uma declaração de independência. Inclusive, se você sente que tem uma história dentro de você e quer aprender a transformar imagens e sons em narrativas poderosas como esta, com esse nível de emoção e retenção que faz as pessoas não conseguirem desviar o olhar, existe um caminho. Eu recomendo um curso de edição que está no link da descrição, onde você vai aprender que editar não é apenas cortar vídeos, é saber onde colocar o silêncio, para que a próxima palavra tenha o impacto de um trovão. É assim que grandes histórias sobrevivem ao tempo. Enquanto os intelectuais debatiam nos salões e os músicos suavam nos palcos, o destino preparava um golpe de mestre. O clímax dessa era não veio com um aplauso, mas com o som de um colapso. Em 1929, o mercado financeiro desmoronou e a Grande Depressão atingiu Harlem como um tsunami. O dinheiro dos mecenas brancos secou instantaneamente. Os clubes de luxo fecharam as portas. A fome, que nunca esteve longe, agora batia com força na porta de cada artista, de cada família que tinha migrado com o sonho de uma vida melhor. Parecia o fim. Parecia que o renascimento seria apenas uma nota de rodapé, trágica na história de um povo. Mas foi exatamente nesse momento de escuridão total que a verdadeira força do movimento se revelou. Quando não havia mais dinheiro para ternos de seda ou champanhe, o que restou foi a essência. Eles não pararam de criar. Eles transformaram os apartamentos apertados em festas de aluguel, onde o jazz servia para arrecadar moedas para que o vizinho não fosse despejado. Eles provaram que você pode tirar o teto de um povo, mas não pode tirar a visão de quem aprendeu a enxergar além da opressão. O mundo parou para ouvir, porque a voz que saía do Harlem agora não era mais uma performance. Era um clamor de sobrevivência que ressoava em todas as línguas. Se essa parte da história te impactou, compartilha esse vídeo agora, porque a memória desses gigantes é o que nos mantém de pé hoje. O renascimento do Harlem não morreu com a crise econômica. Ele apenas mudou de forma, tornando-se o DNA de tudo o que conhecemos hoje. Do hip hop que domina as paradas de sucesso ao movimento pelos direitos civis que mudaria o mundo décadas depois. Tudo nasceu ali,
naquela fumaça e naquela resistência. Mas, à medida que as luzes se apagavam e os grandes nomes daquela era começavam a envelhecer ou a desaparecer nas sombras, um segredo sombrio começou a emergir. Houve uma tentativa deliberada de apagar certos nomes, de silenciar certas descobertas que foram feitas naquelas salas de escrita e nos porões dos clubes. Documentos que o governo mantinha escondidos sobre a influência política desses artistas começaram a sugerir que o Renascimento era muito mais do que arte. Era um plano de reestruturação do poder na América. E essa não foi a única história de resistência que tentaram enterrar sob o tapete da história oficial. No próximo episódio, eu vou revelar o que aconteceu quando um desses artistas cruzou uma linha que nunca deveria ter sido cruzada, desencadeando uma série de eventos que mudariam o curso da política mundial para sempre. O que aconteceu depois da festa é o que realmente vai te deixar sem fôlego. Se inscreve agora para não perder o desenrolar desse mistério. A história real está apenas começando. A história que você ouviu até agora é apenas a superfície de um oceano profundo. E para que você entenda a magnitude do que realmente aconteceu quando as luzes do Cotton Club se apagaram, precisamos mergulhar no que ficou escondido nas entrelinhas dos grandes poemas. O Harlem não era apenas um bairro, era um estado de espírito que estava infectando o mundo com uma perigosa dose de consciência. Enquanto as elites de Manhattan aplaudiam Duke Ellington, nos bastidores, uma rede de intelectuais negros estava desenhando as rotas de fuga do sistema colonial em todo o planeta. Mas esse tipo de poder não passa despercebido. À medida que os anos 30 avançavam e a poeira da quebra da Bolsa de 1929 assentava, o governo começou a olhar para os poetas do Harlem não como artistas, mas como alvos. O FBI, sob o comando de um jovem e implacável J. Edgar Hoover, começou a abrir pastas que ficariam lacradas por décadas. Eles viam na articulação de Langston Hughes e na fúria contida de Claude McKay as sementes de uma insurreição que poderia quebrar a espinha dorsal da segregação americana. Imagine a tensão de saber que cada palavra que você escreve, cada nota que você sopra no seu saxofone, está sendo monitorada por homens que acreditam que o seu talento é uma anomalia biológica. Muitos desses artistas começaram a sentir o cerco se fechar. O financiamento desaparecia misteriosamente. As editoras fechavam as portas e o apoio dos antigos amigos influentes evaporava no ar. A pergunta que pairava nos corredores dos cortiços era: até onde você iria para manter a sua voz viva quando o mundo inteiro parece querer cortá-la? Alguns escolheram o exílio, partindo para Paris ou para a União Soviética, buscando um lugar onde a cor da sua pele não fosse uma sentença de morte para a sua arte. Outros ficaram lutando nas esquinas, transformando a poesia em panfletos. Políticos que circulavam de mão em mão nas madrugadas frias de Nova York, o que quase
ninguém te conta é que o renascimento do Harlem criou uma rachadura na realidade que nunca mais pôde ser consertada. Ele provou que a cultura é a arma mais poderosa de um povo, porque ela não pode ser confiscada. Você pode prender um homem, mas não pode prender o ritmo que ele deixou plantado no coração de uma geração. Quando você ouve o hip-hop moderno, quando você vê a moda das passarelas de Milão bebendo da estética das ruas, ou quando você presencia a coragem de movimentos que se recusam a recuar diante da injustiça, você está vendo os fantasmas do Harlem caminhando entre nós. Eles não venceram apenas através da fama, eles venceram através da permanência. Eles forçaram a América a se olhar no espelho e ver que sua alma era negra e que sem essa voz, o país seria apenas casca vazia de silêncio e conformismo. Mas há um detalhe que foi apagado das fotografias oficiais, algo que aconteceu em uma noite de inverno de 1930, que marcou o fim simbólico dessa era e o nascimento de algo muito mais sombrio. Um incidente trivial em uma loja de departamentos que se transformou em uma explosão de fúria popular, revelando que, por baixo da música e da poesia, havia uma ferida que nunca tinha parado de sangrar. Foi nesse momento que os intelectuais perceberam que a arte sozinha não poderia derrubar as paredes da opressão. Ela precisava de algo mais. E é exatamente esse algo mais que vamos explorar no próximo capítulo. Prepare-se, porque o que eu vou te revelar agora sobre os arquivos secretos da vigilância contra o movimento do Harlem vai desafiar tudo o que você aprendeu na escola sobre o que significa ser livre. Essa não foi apenas uma época de jazz e festas. Foi uma operação de sobrevivência intelectual que mudou o destino da humanidade. Se você chegou até aqui, você faz parte do grupo que não se contenta com a versão simplificada da história. No próximo vídeo, a verdade será finalmente exposta. E o que vamos descobrir sobre o destino final dos pioneiros do Harlem vai mudar sua percepção sobre o preço da genialidade. Fique atento, pois o que vem a seguir é a peça que faltava nesse quebra-cabeça. À medida que as sombras se tornavam mais longas e o eco dos aplausos se transformava no silêncio da necessidade, algo fundamental mudou no coração daqueles que sobreviveram ao auge do Renascimento. Não era apenas uma questão de falta de dinheiro ou de falta de palcos. Era uma percepção espiritual de que o mundo que eles tentaram seduzir com sua arte ainda os via como estranhos em sua própria terra. O Harlem, que antes era uma vitrine de esperança, começou a se transformar em um laboratório de resistência política. Nos porões das igrejas e nas salas dos sindicatos, os mesmos poetas que antes rimavam sobre o amor e a beleza do jazz, agora começavam a redigir manifestos que ligavam a luta do homem negro em Manhattan à luta pela descolonização na África e na Índia. Eles perceberam que o Renascimento não podia ser apenas sobre cultura. Ele precisava ser sobre soberania. E foi nesse exato momento que o sistema, que antes achava o movimento
exótico, passou a considerá-lo subversivo. A vigilância sobre o bairro tornou-se asfixiante. Agentes infiltrados começaram a frequentar os mesmos cafés onde antes se discutia literatura para agora anotar nomes e conexões. A liberdade que o Harlem oferecia era real, mas era uma liberdade sob vigia. Muitos artistas se viram diante de um muro invisível ou aceitavam o papel de artistas de entretenimento, omitindo as questões sociais em suas obras para manter seus contratos, ou mergulhavam na obscuridade da luta política radical. Essa escolha destruiu amizades de décadas e separou os que acreditavam na reforma gradual dos que sabiam que o sistema precisava de uma ruptura total. Langston Hughes, em um de seus momentos mais lúcidos, escreveu sobre o fim da festa, descrevendo como os brancos, que antes invadiam o Harlem para se divertir, agora olhavam para o bairro com medo, temendo que a música que eles tanto amavam fosse o prelúdio de uma revolta que não poderiam controlar. Enquanto isso, a nova geração que crescia nas calçadas do Harlem não via apenas o glamour dos anos 20. Eles viam a disparidade gritante entre o talento que o bairro produzia e as condições em que as pessoas eram obrigadas a viver. A saúde precária, o aluguel abusivo e a violência policial tornaram-se o novo combustível para a arte. O jazz, que antes era vibrante e convidativo, começou a se transformar no bebop. Uma música mais complexa, rápida e desafiadora, que parecia dizer ao público: se você não consegue nos entender, não pode nos consumir. Era uma declaração de independência intelectual, que não buscava mais o aplauso do homem branco, mas a expressão pura da experiência negra. O Harlem estava deixando de ser um espetáculo para se tornar um bastião. No entanto, o golpe final para essa era de ouro veio de uma forma que ninguém esperava. Não foi o governo, não foi a polícia, mas o próprio tempo e o esquecimento deliberado da história. À medida que a Segunda Guerra Mundial se aproximava, o foco do mundo mudou e o renascimento do Harlem foi guardado em uma gaveta de curiosidades históricas. Mas as sementes que foram plantadas naquelas 2 décadas de liberdade absoluta já haviam criado raízes tão profundas que nada poderia arrancá-las. Cada vez que você vê um artista hoje usando sua plataforma para exigir justiça, cada vez que a estética urbana influencia a cultura global, o Harlem está lá. Eles provaram que o maior ato de revolução é ser você mesmo em um mundo que te implora para ser outra coisa. O que quase ninguém percebe é que o mistério por trás do fim do renascimento esconde uma verdade desconfortável sobre como o poder lida com o brilho excessivo de quem ele tenta oprimir. O que aconteceu com as obras inéditas de Zora Neale Hurston? Por que tantos músicos geniais morreram na pobreza absoluta, enquanto suas composições enriqueciam gravadoras por décadas? No próximo capítulo dessa jornada, nós vamos abrir os arquivos que foram silenciados
e descobrir que a voz negra não parou de cantar. Ela apenas aprendeu a se esconder para sobreviver ao inverno. E o que aconteceu quando essa voz finalmente emergiu novamente, anos depois, mudou a face da terra para sempre. O sonho não acabou. Ele apenas se tornou perigoso demais para ser anunciado. Se você sente que a verdade histórica é a única chave para o futuro, continue comigo, porque o que eu vou te mostrar a seguir é o que acontece quando a arte se cansa de ser apenas bela e decide ser livre. A verdade é que o renascimento do Harlem não foi apenas um movimento artístico. Foi uma operação de resgate da dignidade humana em um dos períodos mais hostis da história moderna. Enquanto o mundo olhava para o Harlem e via apenas entretenimento por trás das cortinas de veludo vermelho do Apollo Theater, uma nova consciência política estava sendo forjada no fogo. Os mesmos músicos que faziam a aristocracia de Nova York dançar até o amanhecer eram os mesmos que, em segredo, financiavam as primeiras organizações de direitos civis. Eles sabiam que a beleza era a única linguagem que o opressor não conseguia censurar. E usaram essa beleza como um cavalo de Troia para infiltrar a excelência negra no coração da cultura ocidental. Mas essa infiltração teve um preço amargo. À medida que os anos 1940 se aproximavam, a atmosfera de celebração começou a dar lugar a um cinismo necessário. A euforia da grande migração foi substituída pela realidade dura de que, embora tivessem mudado de geografia, a estrutura do preconceito apenas havia trocado de vestimenta. O Harlem começou a se fechar. As festas de rua tornaram-se reuniões de estratégia. O intelecto que antes se dedicava a decifrar a métrica dos poemas, agora se dedicava a decifrar as engrenagens da segregação habitacional e da desigualdade econômica. Foi nesse período que a figura do artista negro mudou permanentemente. Ele deixou de ser o menestrel que alegrava o salão para se tornar o profeta que denunciava a hipocrisia de uma nação que lutava pela democracia no exterior, mas a negava dentro de suas próprias fronteiras. O Renascimento não morreu por falta de talento. Ele foi estrangulado por um sistema que percebeu que, se permitisse que aquela mente continuasse a se expandir, o conceito de supremacia cairia por terra, não pela força das armas, mas pela força da lógica e da estética. Muitos dos gigantes daquela era terminaram seus dias em relativo isolamento, rotulados como radicais ou simplesmente esquecidos por uma mídia que já havia extraído deles todo o exotismo que podia vender. Mas o que esse sistema não contava era com o efeito bumeranga da cultura. O que foi semeado no Harlem entre 1920 e 1935 criou um padrão de excelência que se tornou o pesadelo de qualquer tentativa de apagamento histórico. A sofisticação literária de uma Zora Neale Hurston ou a complexidade harmônica de um Duke Ellington estabeleceram um sarrafo tão alto que o mundo nunca mais pôde olhar para a produção intelectual
negra como algo menor. Eles não apenas criaram arte, eles destruíram a base científica do racismo ao provar, através da genialidade pura, que a mente não conhece cor. No entanto, o mistério permanece. Por quê? Se eles eram tão brilhantes e tão celebrados, o Harlem hoje é frequentemente lembrado apenas por suas dificuldades e não por ter sido a capital intelectual do mundo naqueles anos? A resposta reside em uma estratégia de esquecimento planejado. Documentos que vieram a público décadas depois revelaram que o governo americano temia que a Meca Negra se tornasse o berço de uma revolução que uniria trabalhadores de todas as cores sob a liderança de intelectuais negros. Por isso, o investimento no bairro foi cortado, as rotas de transporte foram alteradas para isolar a região e a narrativa foi mudada de centro de renascimento para gueto de perigo. Eles tentaram transformar o monumento em uma ruína. Mas eles esqueceram que ruínas de templos de conhecimento ainda emanam sabedoria. Cada vez que um jovem hoje escreve uma rima que questiona o status quo, ele está usando a tinta que Langston Hughes deixou no tinteiro. Cada vez que uma mulher negra assume o comando de sua própria narrativa, ela está usando o microfone que Bessie Smith defendeu com unhas e dentes. O renascimento do Harlem é o lembrete definitivo de que a voz de um povo é como a água. Você pode tentar represá-la, pode tentar desviá-la, mas ela sempre encontrará uma rachadura na pedra para emergir com uma força ainda maior. A voz negra não parou de cantar. Ela apenas mudou o tom para que pudesse sobreviver ao inverno que viria. No próximo episódio, nós vamos além das fronteiras de Nova York para descobrir como esse incêndio provocado no Harlem atravessou o Atlântico e acendeu a chama da independência em nações inteiras, provando que o que aconteceu naquelas poucas ruas de Manhattan foi, na verdade, o Big Bang da liberdade moderna. O que o mundo parou para ouvir não foi apenas música, foi o som do futuro sendo parido. E se você acha que já sabe o fim dessa história, prepare-se, porque o que aconteceu com os herdeiros desse movimento nas décadas seguintes é uma trama de espionagem, traição e triunfo que fará você questionar tudo o que pensa sobre o poder da arte. Fique conosco, pois a verdadeira revolução nunca é televisionada, ela é sentida. A grande tragédia silenciosa que se abateu sobre o Harlem não foi o fim da criatividade, mas a tentativa sistemática de transformar gênios em fantasmas. À medida que os anos 1950 se aproximavam, o mundo parecia ter pressa em esquecer que, poucas décadas antes, o epicentro da sofisticação global não era Paris ou Londres, mas as esquinas da 7ª Avenida com a Rua 135. O sistema de poder percebeu que a arte negra era perigosa demais, porque ela humanizava quem o Estado queria manter desumanizado. Por isso, a narrativa foi alterada. Onde havia o novo negro literário e elegante, a mídia
começou a projetar apenas a imagem do perigo e da decadência. Mas o que eles não conseguiram apagar foi o código genético da resistência que já havia sido transmitido. Os filhos e netos do Renascimento não estavam mais interessados em apenas escrever poemas. Eles queriam o direito de serem os donos das editoras. O jazz, que antes era a trilha sonora de noites de festa, tornou-se a trilha sonora de marchas por liberdade. A voz negra, que o mundo parou para ouvir por curiosidade, agora exigia ser ouvida por justiça. Muitos perguntam onde foi parar todo aquele brilho, toda aquela efervescência que parecia inesgotável. A verdade é que o renascimento do Harlem não acabou. Ele se infiltrou. Ele se tornou o alicerce invisível de cada conquista que veio a seguir. Quando Rosa Parks se recusou a levantar de um assento, ela carregava consigo a dignidade que as poesias de Langston Hughes haviam devolvido ao seu povo. Quando James Baldwin dissecou a alma da América com uma precisão cirúrgica, ele estava usando as ferramentas intelectuais afiadas nos salões do Harlem. O movimento provou que a cultura é a única propriedade que ninguém pode confiscar e que uma ideia, uma vez que encontra o seu ritmo, torna-se indestrutível. O Harlem ensinou ao mundo que a excelência não é um pedido de inclusão, é um fato consumado que não depende de validação externa. No entanto, há um mistério final que assombra essa história até hoje. Por que tantos arquivos sobre esses artistas permaneceram classificados como ameaça à segurança nacional por mais de 50 anos? O que o governo tanto temia em músicos e escritores? A resposta é simples e assustadora. Eles temiam que a beleza negra pudesse unir os pobres de todas as raças contra um sistema que lucra com a divisão. O renascimento do Harlem foi a primeira vez que a América viu o potencial de uma coalizão baseada na alma e no intelecto, e não no ódio. O mundo parou para ouvir, porque, por um breve momento, a voz negra revelou a verdade nua sobre a condição humana. Uma verdade que o poder tenta esconder até hoje. Ao olharmos para o Harlem hoje, vemos as marcas dessa batalha. Vemos a gentrificação tentando apagar as memórias. Vemos prédios históricos sendo derrubados para dar lugar ao novo. Mas, se você fechar os olhos e ouvir com atenção o vento que sopra entre os edifícios, ainda poderá ouvir o eco de um trompete solitário. Ainda poderá sentir o vibrato de uma voz que se recusa a ser silenciada. O renascimento não foi um evento no tempo, é um processo contínuo de despertar. Ele nos ensina que, mesmo nas noites mais escuras, a luz da criação pode incendiar o mundo. E essa chama, uma vez acesa, nunca mais pode ser apagada. No próximo capítulo, nós vamos desvendar o que aconteceu com o tesouro perdido do Harlem, as obras, canções e manifestos que foram escondidos deliberadamente para evitar que a revolução se completasse. O que foi encontrado em sótãos e porões décadas depois
muda completamente a nossa visão sobre quem eram os verdadeiros líderes desse movimento. Você vai descobrir que a história que te contaram foi apenas a versão editada e que o que ficou de fora é o que realmente importa para o nosso futuro. A voz negra não foi apenas ouvida, ela foi o prelúdio de um novo mundo que ainda estamos tentando construir. Não saia daí, porque o que vem a seguir vai fazer você questionar tudo o que pensa sobre o poder da palavra e o preço da liberdade. A verdadeira história do Harlem ainda está sendo escrita e você é parte dela agora, à medida que mergulhamos nos destroços desse silêncio planejado. Percebemos que o renascimento do Harlem não foi um erro de percurso ou um fenômeno passageiro, mas do primeiro grande ensaio de uma sinfonia que ainda está sendo composta. O que o mundo parou para ouvir naquela época não foi apenas uma melodia agradável ou versos bem estruturados. Foi o som de um terremoto interno que abalou as fundações da percepção humana. A alma negra, durante séculos mantida sob o peso da negação, emergiu com uma sofisticação tão avassaladora que forçou a humanidade a recalcular o valor da vida e da arte. Aqueles homens e mulheres, operando no olho de um furacão de preconceito e escassez, conseguiram o que exércitos inteiros não conseguiram. Eles conquistaram o imaginário global sem disparar um único tiro, usando apenas o sopro de um instrumento e a ponta de uma caneta. O legado que ficou para nós não está apenas nos museus ou nas placas comemorativas que hoje adornam Manhattan. Ele está na coragem de cada artista que decide não se vender, na audácia de cada intelectual que se recusa a simplificar sua narrativa para caber no conforto dos outros, e na força de quem entende que a cultura é o único território que o opressor nunca poderá colonizar de fato. O Harlem nos deixou uma lição eterna, a de que a excelência é a maior forma de protesto. Eles não imploraram por um lugar à mesa, eles criaram sua própria mesa, seu próprio banquete e sua própria linguagem. E fizeram isso com tanta maestria que, eventualmente, o mundo inteiro teve que pedir para se sentar. Ao chegarmos ao fim desta jornada pelo tempo, fica a pergunta que ecoa desde as noites esfumaçadas do Savoy Ballroom até os dias de hoje. O que estamos fazendo com a liberdade que eles pagaram tão caro para imaginar? A voz negra que o mundo parou para ouvir ainda está falando, ainda está cantando, ainda está gritando através dos séculos, nos lembrando que o renascimento não é algo que acontece uma vez, mas algo que devemos praticar todos os dias, contra qualquer tentativa de nos calar. O renascimento do Harlem foi o momento em que a dignidade encontrou seu ritmo. E enquanto houver alguém disposto a ouvir, a revolução iniciada naquelas ruas nunca terá um fim. A festa pode ter acabado, mas a música é imortal.